Fala, povo de Deus, meu nome é Renê, bem-vindos a mais um TV Sal da Terra. Hoje a gente vai falar sobre a origem do universo e da vida. Aconteceu algum evento cósmico, singular, que de repente surgiram tanto o universo como a vida, ou foi obra de alguma inteligência superior? Sobre a origem do universo, eu vou citar 4 teorias, tá? Mas antes disso, pessoal, se inscreve aqui no canal, deixa o like aí para ajudar a gente continuar divulgando esse trabalho, beleza? A teoria do Big Bang. O universo inteiro surgiu a partir de um único átomo, que é chamado de átomo primordial, por volta de 14 bilhões de anos atrás. Esse átomo, de altíssima densidade e temperatura, ele explodiu. E quando explodiu, ele começou a se expandir, foi se expandindo, foi crescendo, porque estava todo o universo, na verdade, concentrado ali dentro. A teoria era essa. Então, pela densidade dele, e quando ele explodiu, pronto, tudo começou a surgir, está se expandindo até hoje, e por isso que ainda fala que o universo ainda está em crescimento, por causa dessa explosão que os ecos acontecem até hoje. Agora vem a pergunta. Quer explicar a origem do universo? Beleza. Mas a gente pode fazer um certo questionamento. E esse átomo surgiu de onde? Estava vagando no espaço, quer dizer, nem no espaço, né, porque não havia espaço. Estava vagando no nada, não existia nada, mas tinha um átomo ali que explodiu. E de qualquer forma, essa teoria tenta explicar a formação da matéria, se bem que já tinha o átomo, né, que era uma matéria, mas beleza, ele explodiu, pá, e a teoria diz que conforme ele foi explodindo, resfriando, aí foi condensando e formando a matéria, mas nem de longe explica a formação da vida. Tá? Então, continua o questionamento, de onde surgiu o átomo e a vida, ele nem toca no assunto. Outra teoria é a gravidade quântica em loop. Só o nome já é confuso, tá? O espaço-tempo seria granular, ou seja, feito de grãos. E esses grãos seriam organizados uns do lado dos outros, dando a impressão de continuidade. Como se fossem células do corpo que estão juntas ali, e juntas formam o corpo, tá? Então seria assim o universo. Então, com essa teoria, não havia um Big Bang. Seria o encontro desses vários grãos que foram se juntando, se colapsando e acabou formando tudo que existe. Mas, de qualquer forma, primeiro, que eu não entendi, está um negócio meio confuso, mas, como eu falei, só o nome já é confuso. E volta a mesma pergunta da anterior. De onde surgiram esses grãos todos? Outra é a teoria M, que para ela poder existir, essa é mais fantástica ainda, precisa existir 11 dimensões simultâneas. Seriam 10 dimensões mais o tempo. Só que dessas, só 4 são acessíveis, que são largura, altura, profundidade e tempo. As outras, os seres humanos não têm nem como ter consciência. Então é estranho que se eles não têm como ter consciência, como que eles vão saber que existem, como ele vai formular a hipótese de existir algo que o homem não consegue nem ter consciência da existência, são inacessíveis ao ser humano, essas outras dimensões, sabe? É um negócio um pouco viajante. Ou seja, fazemos parte de um multiverso constituído de vários outros que se chocam, se fundem, se afastam, se juntem. É uma festa, tá? Aí vai minha pergunta. Primeiro um comentário, né, que eu em vez de teoria M, eu gostaria de poder chamar de teoria Marvel, porque, né, o multiverso e tal, daqui a pouco vai surgir Doutor Estranho, Homem-Aranha, vai ficar legal. E o proponente dessa teoria podia ser o próprio Stan Lee. Mas a pergunta continua a mesma. De onde foram que surgiram esses multiversos? E a outra é a seleção natural cosmológica. Eles pegaram a ideia de Darwin, da seleção natural, e jogaram isso para o cosmos.
que devido à dificuldade da organização do universo e do surgimento da vida, a maneira de explicar esse acaso seria a existência de um processo seletivo cosmológico, onde o nosso universo surgiu a partir de outro. Então, continua a mesma pergunta. Se o universo surgiu de outro, de onde esse outro surgiu? E agora 3 teorias para o surgimento da vida, tentando ser científicas, e uma que é até mais legal, mais cinematográfica, que é bacana. A primeira dela é a panspermia. A panspermia diz o seguinte, que veio nas eras primordiais, um asteroide, um meteoro, alguma coisa do espaço, que caiu na Terra e trouxe a semente da vida, ou seja, tinha algumas formas de vida primitivas presas nesses asteroides, ou seja lá que objetos espaciais foram, caiu na Terra, e aí começou a surgir, se desenvolver a vida aqui, até onde a gente conhece hoje. Como foi que surgiu a vida aqui na Terra? Rapaz, não sei dizer, veio do espaço aí. Aí pronto, se vire, pergunta pro ZT aí. Né? É fácil desse jeito. Oparin e Haldane criaram uma hipótese que é basicamente o seguinte, que a atmosfera primitiva era composta por, basicamente, amônia, nitrogênio, metano e vapor d'água, que ficou conhecida popularmente como a sopa primordial. E como a atmosfera da Terra, essa sopa primordial que tinha ali, ainda sofria ação de muitos raios vindo do espaço, de muita coisa, de um tal, não sei o que, muita descarga elétrica, esses elementos da sopa reagiram, tá, com essas descargas elétricas, raios ultravioleta e tudo isso, reagiram. Esses aminoácidos, nessas condições adequadas, com a descarga elétrica e tal, formaram as primeiras proteínas. E essas proteínas foram se acumulando dentro dessa sopa e com o tempo surgiram os coacervados, que eu não sei o que é, que se tornaram cada vez mais complexos e estáveis e passaram a se duplicar, formando as primeiras espécies de vida no planeta. Como a outra eu chamei, disse que devia ser a teoria Marvel, né, da criação do universo, essa aí eu vou chamar de criação da vida a teoria Frankenstein. No livro da Mary Shelley, só para quem não sabe, tá? Frankenstein é o doutor, não é o monstro não, viu? Então o doutor Frankenstein, ele pega pedaços de cadáveres, costura todos, então assim, tá parecendo a sopa primordial, só que ele fez em vez de ter juntado um monte de coisa na sopa, ele juntou um monte de pedaços de cadáver. E como na sopa esperou cair um raio na sopa e aí a vida surgiu com esse raio, caiu ali, tum, Shazam, e surgiu a vida, foi a mesma coisa que o Dr. Frankenstein fez. Ele pegou, juntou um bocado de pedaço de corpo ali, amarrou e esperou cair um raio. Caiu um raio, o bicho ficou vivo. Então, devia ser chamado de teoria Frankenstein. Mas, como eram 2 cientistas, 2 pessoas, então é levado em conta, né? Mas o crédito devia ser dado a Mary Shelley. Outra é a hipótese heterotrófica e autotrófica. Só que ela já começa complicada, porque ela só explica, essa teoria, como os primeiros organismos se alimentavam. Se alimentavam do ambiente, de coisas que existiam no ambiente, ou se produziam o próprio alimento, como as plantas que fazem fotossíntese, né? Então, ela não explica a origem. Agora, a mais bacana que tem, que eu disse que é a mais cinematográfica, mais interessante, é a dos Anunnaki. Dizem que havia seres espaciais de outros lugares que vieram até a Terra em busca de, uns falam que é de água, uns falam que é de metais na Terra. Bom, como eles tinham altíssima tecnologia, eles, para o trabalho, para recolher água ou minério, ou seja lá o que for que eles estavam atrás, eles, como eram muito desenvolvidos, eles fizeram a engenharia genética deles e criaram o ser humano para poder trabalhar para eles. Daí que surgiram também os deuses da antiguidade, você vê tábuas, citações assim, porque mesmo que fosse, você só está fazendo que nem a panspermia.
jogando a origem lá para o espaço. Porque aí você vai perguntar, tá, de onde esses Anunnaki surgiram, então não vai adiantar nada. Essa teoria, ela é criacionismo. Esse povo que inventa essas teorias, ele aceita o criacionismo. Só que agora é criacionismo feito por ET. Olha lá, tá vendo? Criacionismo até vale, mas foi feito por ET. Então você vê que em todas essas teorias, tanto da criação do universo, como da criação da vida, como o surgimento da vida, vale tudo. É raio fazendo Shazam na Terra, é ET chegando aqui de meteoro ou fazendo a vida, vale tudo para tentar explicar. Qualquer teoria pseudocientífica aí, vale tudo, menos Deus. Você sempre vai perguntar, vai fazer aquelas perguntinhas. Sim, continua, de onde veio, de onde surgiu? Porque todas essas teorias sempre partem de algum ponto. Você sempre vai indo para trás infinitamente. Então, por causa disso, o primeiro que levantou essa lebre foi Aristóteles, que ele chamou de causa não causada. E é exatamente isso, porque se você, em todas essas hipóteses, você tem que ter um início, alguma coisa ali para dar um start. Então Aristóteles falou, rapaz, a gente vai ficar sempre andando para trás. Não vai chegar, nunca vai conseguir chegar num ponto. Para não ficar nessa loucura, precisa então ter uma causa não causada, para poder ser o início. Aí você não vai perguntar de onde surgiu isso. E anos mais tarde, Tomás de Aquino chamou essa causa não causada de Deus. Porque Deus é a causa não causada. Deus é o Criador não criado, eterno, Criador de todas as coisas. Só que vale tudo, como eu falei. Vale ET, vale raio, vale Shazam, vale Mandrake. Rapaz, vão inventar Anunnaki, qualquer coisa. Menos aceitar a possibilidade de um Deus Criador. Para crer num Deus Criador, é preciso de fé. É pela fé. Beleza, é realmente pela fé. Dá para provar? Não, você não tem como provar a existência de Deus. Você não vai provar isso cientificamente. Agora, cara, todas essas outras hipóteses, também você precisa, às vezes, até de mais fé do que acreditar em Deus. Rapaz, você acreditar naquele negócio do Shazam ali, rapaz, é fantástico. Tá, tinha uma sopa ali, caiu um raio, papufa, a vida aconteceu. Você precisa de mais fé do que para acreditar em Deus, para acreditar numa coisa dessa. Vale tudo. Qualquer coisa serve, menos Deus. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever. Fica com Deus e vamos caminhar.